Pronto, pessoal, voltamos para segunda parte, né, pessoal, da nosso tema de hoje. Qual foi o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? A gente falei muita coisa aí, não foi? Você vê que a gente tem que falar disso, tá, pessoal? Porque as pessoas, o engano está perto da gente, tá? Querer tirar a gente da nossa frequência, tá? O engano está perto aí, tá? Então, as matrix religiosas, essas pessoas estão tudo trabalhando para tirar você dessa reconexão, né? Eles nem sabem o que é isso, irmão, sobre reconexão. Então, nosso tema de hoje, que a gente falou na primeira parte, foi isso, né? O que é a reconexão espiritual, né? Aí eu coloquei uma pergunta aí, como entrar no processo de ligação com a fonte? Porque essa reconexão é um processo de ligação com a fonte, pessoal. Você sabe quem é a fonte, né? A fonte criadora de todas as coisas, a fonte de amor, de paz, que a gente conhece como Deus, né? Se Deus infinito, invisível, mas real. Então a gente conhece nessa fonte. Você viu que eu mostrei aqui, foi no vídeo de ontem, foi? Foi no vídeo de ontem eu mostrei que tem fonte de vida na Bíblia, né? O qual alguns aí que não existe esse negócio de fonte, não existe esse negócio de fonte. Eu digo, tá bom. Então peguei lá e mostrei na Bíblia a ele. Aí essas pessoas, pessoal, elas querem só ver para ver se está de acordo com o que os pastores estão falando. Quando eu mostro na Bíblia e não mostra que ele está de acordo com os pastores, essas pessoas não vêm, tá? Ele só quer dizer que quer encontrar algo errado que eu estou falando, né? Para me contradizer. Tá dizendo aí, ó, tá vendo? Tá errado, tá errado. Essas pessoas só querem isso para apontar tanto o meu erro, né, na minha pregação, quanto o erro na minha vida. Aí, ó, tá vendo o que ele fez aí, ó, tá vendo? É isso aí, ó. Então, essas pessoas não querem se reconectar com Deus e a espiritualidade, tá, pessoal? Então, o que é essa reconexão que a gente viu na primeira parte? Ele fala que a reconexão espiritual é um processo que visa restaurar e a conexão do indivíduo com a essência mais profunda e com a fonte, com o universo. Esse conceito abrange práticas e filosofia que busca, então, práticas espirituais, filosofias em que estudos espirituais, tanto da escritura, então, isso que é a filosofia, tá? Que busca alinhar o corpo, a mente e o espírito. Então, tá, a gente vai buscar a prática e a filosofia para alinhar o nosso corpo, mente e espírito, promovendo um estado de harmonia e equilíbrio. Então, quando você faz isso, você entra nesse estado. Quem é que entra nesse estado? É no estado da Bahia, do Ceará? Tá falando desses estados? Não, pessoal. Tá falando do estado da consciência. Por quê? Porque a gente é essa consciência, é essa essência, essa parte divina que a gente tem. E essa reconexão é com isso, tá? Ele fala, através da reconexão, as pessoas podem experimentar um aumento na consciência. Então, ela começa a expandir a consciência, começa a ter muito conhecimento de muita coisa e uma compreensão mais profunda de seu propósito de vida. Então, ela vai ter uma compreensão do propósito que está na alma dela, do que ela veio fazer aqui. O que é que você está fazendo aqui, pessoal? Né? É entrar nesses grupos religiosos e sair de casa em casa
Você está aqui para isso? Entende, pessoal? O engano está aí, tá? Então, foi isso que a gente viu na primeira parte. E aí eu coloquei a pergunta, e como entrar no processo de ligação com a fonte? Como é que a gente faz isso? É a gente trabalhando tanto a prática, a filosofia, né? Que é buscar a filosofia tanto espirituais como das escrituras para alinhar nosso corpo e nossa mente. É assim que a gente faz a ligação com a fonte. E aí a gente vai entrar nesse estado de harmonia e equilíbrio. A gente vai se reconectar, tá? E é através dessa conexão que a gente se alinha à frequência de Cristo. Você sabe quem é Cristo, pessoal? Você sabe ou não? Então, você tem que se alinhar com essa frequência, tá? Então, pessoal, vamos continuar lá onde a gente parou, que eu vou dar colocar mais algumas pitadas de sal nesse nosso alimento espiritual, tá? Vamos continuar que eu vou jogar uma pitadinha de sal, vou colocar até uma pimentinha aí nessa nossa comida, tá? Então, aí a gente parou aqui, segunda parte, né? Ele fala: a reconexão espiritual é uma jornada pessoal e transformadora. Não importa qual distância você sinta que está, sempre é possível recomeçar, encontrar paz, o propósito e a clareza em sua vida. Então, não importa, pessoal, o momento que você está agora desalinhado, tá? Ah, irmão, eu sou um pecador, sou uma bagunça. Não interessa, tá? Interessa se você for chamado, você tem que entrar nessa jornada. Ah, eu não sou digno, eu não sou isso, eu não sou. Não existe isso, tá, pessoal? Todo mundo aqui tá errando. Agora, uns erram mais, outros erram menos, mas todo mundo tá cometendo erro aqui, tá, pessoal? Não existe isso, um que merece, outro que merece. Isso é conversa que a religião colocou aí. Então, você pode estar distante o que for de Deus, mas é possível você encontrar essa paz, propósito de clareza em sua vida. É possível. Ele fala: lembre-se, a espiritualidade não é sobre perfeição. Então, não é sobre perfeição. Ah, eu vou ser todo perfeito. Não é, pessoal. É a gente fazer o nosso melhor aqui, tá? É a gente entender o caminho e começar a fazer o melhor que a gente vê fazer. Entrar naquele nosso propósito. Aí você vai ser perfeito, tá? Mas sobre buscar o crescimento contínuo. Então, é sobre a gente continuar. Ah, irmão Samuel, eu errei, eu falhei aí. Ah, quem é que não falha? Eu estou falhando também. Mas a gente falha, é isso que vai nos separar do amor de Deus? É isso que vai separar dessa essência divina? Não, pessoal, tá? É a gente reconhecer e continuar a nossa caminhada. Porque nessa caminhada, a espiritualidade vai fazendo a gente melhorar, pessoal. Agora, se você não quer, não ouve, não busca, né? Vai começar a entrar nas distrações, nas coisas que a Matrix. Aí não tem como, né? A espiritualidade, você se reconectar com a sua essência. Aí não tem como. Você está em outra frequência. Então, tem que mudar a frequência. Não tem o que fazer. Entende? Aí ele fala: dê o primeiro passo hoje. Reserve um momento para refletir e permita-se redescobrir o poder da conexão espiritual, né? Da reconexão. Então, pessoal, dê o primeiro passo. É hoje. A espiritualidade está tocando hoje. Dê o primeiro passo. Mas vocês não querem dar nem o primeiro passo, pessoal. Aí fica difícil. A decisão é sua, tá? Sempre é sua. Se você vê meu vídeo aí, toca, e você não quer ir, a decisão você está escolhendo. É isso, tá? Espero que mais tarde você escolha o melhor, tá?
tem a oportunidade de escolher, tá? Aí ele fala, perder a conexão com a espiritualidade é como ficar sem o Wi-Fi. Então, o Wi-Fi é que a gente, o celular pega o sinal do Wi-Fi aqui, ó. Meu celular que eu tô gravando agora tá pegando a frequência, né? A, a frequência, a conexão do Wi-Fi. Então, você ficar sem essa conexão com a sua espiritualidade, é igual o celular ficar sem a conexão. Então, você não acessa a internet, você não tem conhecimento espiritual, você está fora do conhecimento espiritual. Então, ele está falando isso, tá? Aí ele fala, ficamos sem rumo e sem ação. Então, olha o que acontece. Uma sensação de vazio, né? É o que muito está sentindo. É a prova de que essas pessoas, até pessoas da igreja, estão sentindo isso, tá, pessoal? Está sentindo sensação de vazio, tá? Até pessoas da igreja. Isso é a prova de que não é na igreja que você vai se reconectar, tá? É o engano aí também, tá? Aí ele fala, por vez, queremos mudar tudo, mas não sabemos por onde começar. Então, você quer mudar, você acha que tem que fazer alguma coisa, você sente aquele chamado, mas não sabe o que é que fazer. A maioria vai para grupo religioso para descobrir isso e começa a não descobrir nada. Começa a ficar mais pior ainda, tá? Isso aconteceu, eu estava nessa procura já há tempo, pessoal, tá? Dessa reconexão com a minha espiritualidade, eu estava há tempo. Mas eu estava dormindo, eu estava pensando que eu tinha que estar em um grupo, aí passei por um, passei por outro, aí foi para outro, aí fui para... Até acordar, né, pessoal? Aí ele fala, o trabalho está ruim, o relacionamento sem sentido. Andamos com a impressão, nada na vida se move. Então, é aquela pessoa que está, nossa, trabalho ruim, nada se move, não tem uma alegria, então não tem aquela satisfação. Então a pessoa começa a entrar nesse vazio aí, nessa insatisfação, porque não está tendo gozo na alma. Então a gente só vai poder ter gozo na alma quando tiver essa conexão, pessoal. Sem essa conexão, esqueça o gozo, tá? Da alma. Você vai buscar, então, o que a maioria busca, o gozo da carne. Os prazeres da carne, então, os prazeres do homem, do desejo, o homem do ego. Então, é o que a maioria busca. Ele fala, muitos têm certeza de que trilha um caminho que não é seu, que precisa se conhecer melhor, que há milhares de decisões importantes a serem tomadas, mas falta aquela coragem, aquela determinação. Então, tá sem coragem, né, pessoal? Precisa voltar para... Ô, Ruth, olha o cachorro aqui, ó, esse cachorro aqui, pega aqui, ó. Chama aí a menina para pegar o cachorro aqui. E o gato vai, ó, aí, ó, vai brigar com o gato aqui, tá? O cachorro aqui, o gato vai, o pau vai rolar aqui, ó, pessoal. Você vê que até gato e cachorro tá nessa frequência aí. Entende? Então, pessoal, eu até esqueci do que eu estava falando. Então, pessoal, o caminho que não é seu, que precisa se conhecer melhor, que há milhares de decisões importantes tomar. Então, você tem milhares de decisões tomar, né? Mas falta aquela coragem, determinação. Então, tem que trabalhar isso, tá, pessoal? Mas a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa reconexão, que também é conhecida na Bíblia como a reconciliação, pessoal? A gente se reconciliar com Deus. Essa reconexão é isso. Por isso que eu coloquei. E como entrar no processo de ligação com a fonte? Como é que a gente entra nesse processo? Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso, tá? Vamos ler, pessoal.
né? Parecendo que é só o meu vídeo aqui, o meu canal que lê Bíblia. Eu tô vendo aí muitos vídeos, tá? Comentam até da Bíblia, tá? Comentam, mas não lê. Tem que ler, pessoal, tá? Para aquele ativar a frequência espiritual na pessoa. Se você não lê, não ativa. Porque existe aqui uma frequência. Foi por isso que os apóstolos deixaram isso escrito, porque eles sabiam que tinha uma frequência. E quando você abre essa frequência, você entra no culto espiritual. Você não viu que Paulo disse? Eu estou longe, mas eu estou presente com você. Quando vocês lerem aí a carta que eu enviei, eu estou participando junto. Espiritual, né? É uma reunião espiritual. Agora, não lê, como é que você vai alimentar o espírito? Me diga aí, pessoal. Com feijão? Com feijão que minha mãe fez ali, você vai alimentar o espírito? Entende, pessoal? Eu tenho que fazer essas gozações, porque não é possível, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 5, 18 até 20. Vamos ler. Ora, tudo provém de Deus. É verdade. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério da reconciliação. A saber que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha o que Paulo está dizendo, pessoal. Ele está dizendo que Deus, tudo proveio, o caminho foi provido por Deus, tudo foi provido por Deus para a gente se reconciliar. Então, foi tudo provido por Deus porque Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele, pessoal. Deus não quer ficar separado da gente porque a gente é uma criação dele. Então, foi tudo provido por Deus, né? E deu esse ministério aos apóstolos, o qual Paulo é um desses, né? E ele disse, a saber que Deus está em Cristo, então, Deus estava ali em Cristo, reconciliando consigo e com o mundo. Então, lhe deu um caminho de reconciliação para que o mundo olhasse e se reconciliasse com Deus. Né? Porque você sabe a história, né? A gente estava desconectado quando lá Adão, a gente é da raça adâmica, né? Você é da raça adâmica, pessoal? Ou é de outra raça? Tá? Então, a gente entrou já nessa desconexão. Então, por isso que eu coloquei a palavra reconexão. Então, a gente tem que se reconectar. Então, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Deus quer lhe dar o perdão na frequência de Cristo, pessoal. Tá? O perdão para que você se reconcilie com Ele. Mas você precisa entrar, se converter, despertar a consciência, entrar na frequência dele. De sorte que somos embaixador em nome de Cristo. Então, Paulo está dizendo que ele é embaixador em nome de Cristo, para trazer essas palavras. Como se Deus exortasse por intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. Então, você tem que reconciliar com Deus, pessoal. Se arrependa, desperte a consciência, entre na frequência boa. Não entre nessa frequência que o mundo, a Matrix, quer que você entre. Entende, pessoal? Cadê? Saiu aqui. Opa. Aí, o que mais, pessoal? Romanos 5, 10 e 11. Se quando era inimigo de Deus fomos reconciliados, então, pessoal, ele está falando com os irmãos aqui, tá? Romanos 5, 10 e 11.
Ele está falando, irmão, se quando era inimigo de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos. Então, quando você se reconectou, irmão, agora você está salvo. Você está reconciliado. Então, você só pode quebrar essa conexão se você não querer, tá, pessoal? Se você não querer, o inimigo não pode mais afastar você. Então, por isso que Paulo escreveu, né? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a fome, a peste, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada, anjos, demônio? Ninguém vai nos separar. Quando a gente reconciliou, acabou. Ninguém tira mais a gente. É você que decide sair dessa reconciliação, né? Ele diz, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, né? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante que recebemos agora a reconciliação. Então, recebemos, Paulo está dizendo, recebemos essa reconciliação e ele era embaixador dessa reconciliação. Ele era ministro, embaixador para que ele levasse essa palavra para reconectar as pessoas a Cristo e a Deus. Tá, pessoal? Então, ele está trabalhando essa reconciliação. Tá, pessoal? Aí, ao que mais, pessoal? Colossenses 1, 21 até o 23. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês era inimigo por causa do mau procedimento. Então, o que é que ele está falando aqui, pessoal? A gente estava separado por quê? De Deus, por causa do mau procedimento. Então, isso tem a ver com a frequência. Os meninos aqui ficam gritando, o menino fica agitado, ó, pessoal. É só eu começar a falar aqui a palavra de Deus, é isso, tá? Ó, o espírito começa a se movimentar, tá? Então, pessoal, não ligue para essa zoada aí, tá? No fundo, não ligue, tá? Presta atenção, presta atenção. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui que a gente tá falando, tá, pessoal? Não preste atenção nessa zoada aí, tá? Então, ele diz que a gente era inimigo de Deus e estava separado de Deus pelo o mau procedimento da gente. Então, tá falando, irmão, a gente estava separado, mas quando vocês se conectaram à frequência de Cristo, a gente houve essa conexão com a fonte, com Deus, né? A gente houve essa conexão. Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Não ligue para essa zoada aí no fundo, tá? Não ligue, tá? Ele fala, mas agora ele reconciliou-se pelo corpo físico de Cristo. Então, foi através do corpo físico da morte, né? Mediante a morte, para apresentá-lo diante dele santo. Então, foi através da morte que ele nos reconciliou a Deus, né? Para apresentar a Deus santo, inculpável e livre de qualquer acusação, né? De qualquer acusação. Eu vou repetir, tá, pessoal? Porque teve interferência aqui, talvez você não entenda isso, tá? E é importante você entender isso aí, principalmente a palavra, né? De Deus, que muitos não sabem o que está falando aí, tá? Muitos pastores enganosos falam essa palavra e não sabem o que está falando. E essa reconciliação é essa reconexão aqui com a fonte, essa ligação, tá? Então, aí ele fala que foi pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte,
para apresentar diante dele santo, inculpável, livre de qualquer acusação, desde que continue alicerçado. Então, desde que você continue, continue no processo da frequência, porque você pode entrar na frequência, mas depois pode sair, tá? Você começar a entrar em outra frequência aí, você sai da frequência, você desvia da espiritualidade, o qual já tem muitos, tá? Então, se você continua alicerçado, firme na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, então, da mensagem da boas novas, né? Que vocês ouviram, que tem sido proclamada a todos que estão debaixo do céu. Então, esse evangelho está sendo proclamado a todos debaixo desse céu aqui. Esse é o evangelho o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo se tornou ministro, pessoal. Nossa, pessoal, gastei aqui um tempo para explicar isso aqui por causa das interferências. Não é brincadeira, tá, pessoal? Você tá pensando que é fácil, tá? Mas o engano, tá, pessoal? Essas pessoas aceitam facilmente, mas aqui o que eu tô falando não aceita, não, tá? Teve pessoas aqui que chegaram aqui de outra religião aqui na minha casa, né, pessoal? Aí diz, aos seus irmãos aí, se fosse meu irmão, ele estaria ouvindo meus vídeos. Por que ele não quer ouvir meu vídeo? Irmão é aquele que aceita do outro. Irmão, meu irmão espiritual são vocês. Vocês me ouvem, tá? Então, se você permanecer alicerçado, firme na fé do evangelho que você ouviu, né? Que está sendo proclamado a todo mundo que está debaixo desse céu. Esse evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, ele ministrou esse evangelho para a nossa salvação. E o qual hoje a gente lê o evangelho através das cartas dele. Outra carta dele, Romanos 6, versículo 11. Da mesma forma, considerai morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, quando você faz essa reconexão, pessoal, você está morto para o pecado. Então, esse pecado é o quê? É as coisas do ego, tá, pessoal? A frequência negativa, você está morto, tá? Que corta o cordão umbilical que você tinha com essas frequências. Então, quando frequências negativas, pecado, vem para você, vocês começam a resistir. Aquele que é espiritual, ele resiste. Mas as pessoas que estão aí normal, tá, pessoal? Normal, entre aspas, né? Ela não resiste, ela está lá já praticando, acha aquilo normal e é isso aí. Tá? Então, o que mais que ele fala? Romanos 3, 23 até 24. Vamos ler aqui. Pois todos pecaram. Então, não tem nenhum santinho aqui, tá, pessoal? Todo mundo em torno peca. Por quê? Porque a gente veio de Adão, né, pessoal? Você é da raça adâmica? Se você não é da raça adâmica, então você não é daqui dessa realidade, tá, pessoal? Porque quem está nessa realidade veio da raça adâmica. Então, pois todo pecado e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos estão destituídos. Então, o que é que precisa fazer? A reconexão espiritual, a ligação com a fonte. Porque eles foram destituídos, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, por meio dessa frequência de Cristo, a gente vai ter a redenção. A gente vai voltar à reconexão que a gente perdeu lá no início
da nossa criação, né? Adâmica, né, pessoal? É claro, né? Tô botando bem claro, né? Agora parou mais aqui a frequência aqui, tá, pessoal? Espero que os mentores, os anjos aí, cuide aí, tá? Para eu terminar esse vídeo aqui da gente, né, pessoal? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Ó como eu falo, pessoal, para você ver aí na sua Bíblia. Capítulo 5, versículo 9 e 10. Veja aí. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para receber a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que estejamos acordados, quer dormindo, vivemos unidos a Ele. Ou então, você acordado ou dormindo, você tem que estar vivendo unido a essa frequência de Cristo. Por quê? Ele morreu para trazer essa frequência aí, tá? O único, não tem outro. Qual outro aí veio, deu a vida pela a raça adâmica? Qual outro aí? Mostra aí na história. Não tem. Então, é Cristo a frequência. Então, se você não se baseia a sua crença, a sua fé em Cristo, você está fora dessa reconexão. Você está fora da espiritualidade. Porque é Ele que vai trazer essa reconexão. A frequência dele. Tá? E para você estar acordado, tá? Acorda, tu que você está dormindo aí. Tá? Desperta tu que dorme dentre os mortos, tá? As pessoas estão tudo mortas aí, vocês estão dormindo junto com ela. Aí o que? Efésios 2, versículo 13 até o 18. Vamos ler aqui, pessoal. É grande aqui, mas a gente vai ler pausadamente. Mas agora, em Cristo Jesus. Então, mas agora, irmão, a gente na frequência de Cristo Jesus, tá? É isso que Paulo está falando. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, é o único que pode nos aproximar de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem, tá? Pode colocar outra aí. Não existe, pessoal. Por isso que ele merece toda a honra, toda a glória para sempre. Amém. Não tem. É o único que deu a vida, o sangue dele vai nos aproximar do Criador, dessa fonte divina, dessa fonte de Deus, tá? É o único, não existe, tá? Aí ele fala, pois ele é a nossa paz. Então, é aí que você vai sentir paz. Você viu que essa reconexão espiritual, ela vai trazer paz, equilíbrio, uma frequência. Então, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei do mandamento expressa em ordenança. Então, ele destruiu a barreira, né, entre o Novo Testamento, entre um povo e o outro. Então, agora não existe mais em Cristo, não existe mais judeu, nem gentio, nem grego, não existe. Você é um em Cristo quando está nessa reconexão. Então, ele destruiu. Através do corpo dele foi anulado a lei dos mandamentos e a ordenança. Então, ele deu outra. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo. Então, dos dois, um novo homem espiritual, reconciliado com Deus, fazendo a paz e a reconciliação com Deus, os dois em um corpo. Então, Cristo vai juntar agora, quer judeu, quer grego, quer gentil, ele vai juntar através dessa reconciliação, vai juntar através do corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, vai reconciliar essas pessoas. Não existe mais, tá? Quem reconciliou com Cristo, não existe judeu, eu sou da igreja judaica, eu sou... Não existe isso, tá?
Isso é dualidade que a Matrix criou, tá? Então, reconciliou com Deus os dois em um corpo, né? Na igreja. Por meio da cruz, então, foi através da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Então, foi destruída aquela separação. Então, quando você se reconcilia a Deus através da frequência de... Vocês estão unidos em uma só corpo, em uma só igreja. Não tem mais separação. Por isso que ele disse, quer judeu, quer grego, quer livre, quer mulher, quer homem, todos é um em Cristo Jesus. Tá claro para você? Ou quer que eu esclareça mais, pessoal? Pois por meio dele, então, de Cristo, né? Tanto nós como você temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, há um só Espírito que vai fazer essa ligação com a fonte. Essa reconexão. Não tem mais, pessoal. Então, só há um Espírito. É através da frequência de Cristo que você recebe esse Espírito e você vai ter acesso direto ao Pai. Não vai precisar de intermediário, porque antes precisava de um sacerdote para ir lá para oferecer pelo pecado da gente. E o sacerdote tinha que entrar com a corda amarrada no pé, né? Não era assim lá em Israel? Porque se ele tivesse em pecado errado, ele é fulminado lá, caía duro, plá! Aí, eita, o cara caiu lá, puxa. Aí puxava ele morto, enterrava o corpo. Então, você vê que é uma coisa séria, pessoal. Tá? É uma coisa séria. E Cristo veio trazer essa frequência para facilitar o nosso acesso direto ao Pai, por um só Espírito. Então, só existe um Espírito, tá? O Espírito de Deus que está agindo em todos aqueles que se reconciliarem com a fonte, com Cristo, tá? O que mais, pessoal? Eu estou precisando repetir, tá? Porque às vezes tem interferência aqui, eu preciso para você entender. Isso aqui é muito importante, pessoal. É muito importante. Parece que não querem deixar que vocês ouçam isso. Mas vai ter que ouvir, não tem como impedir, tá? O inimigo pode chorar aí, pode fazer zoado, pode sapatear, mas vai ter que ouvir, tá? Aí ele fala, Hebreus 7, 18, versículo 19. A ordenança anterior é revogada. Então, toda a ordenança foi revogada, porque era fraca, inútil, não servia para nada, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, não havia aperfeiçoado o homem espiritual, sendo introduzido uma esperança superior, para o qual nos aproximamos de Deus. Então, foi introduzido essa frequência de Cristo, uma frequência de esperança, então, a frequência para que a gente se aproximasse de Deus. Porque você vê que os homens ficavam tentando aí se aproximar de Deus e não conseguia. Um queimava incenso, outro pulava fogueira, outro fazia coisa, tentando se aproximar de Deus, mas não consegue. Então, Deus, tudo, por isso que ele falou, tudo provém de Deus. Então, Deus proveu o caminho, proveu a casa, Deus fez a casa, Deus fez tudo. Fez o tabernáculo, fez tudo, tá? Então, para que a gente se reconecte. Então, isso prova o amor de Deus para com a gente. Deus não quer perder a conexão com a gente. Você viu que o inimigo tentou lá Adão e Eva, fez a gente se perder a conexão com a nossa espiritualidade. Mas Deus, ele provê um caminho para nos reconectar. Tá? Então, a casa é dele, o caminho é dele, tudo foi provido por Deus. A gente não fez nada. Então, o que é que ele espera da gente, pessoal? Que a gente escolha o caminho da verdade. O caminho que leva a ele. É isso que ele espera da gente.
tá? Tudo vem de Deus, tá, pessoal? Aí o que mais? Hebreus 4, 14 até 16. Vamos ler. Portanto, visto que temos um grande sacerdote, né, Cristo, que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Então, será que tem outro sacerdote que pode compadecer como Cristo fez da gente, pessoal? Não tem. Então, veja o que o hebreu lá está escrevendo para a gente, né? Que muitos falam é o apóstolo Paulo, né? Ele diz que nos apeguemos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote. Então, não tem outro nome que não possa compadecer da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, temos esse Cristo, tá? Que ele passou aqui na terra por toda a tentação e se compadeceu da gente, mas ele passou aqui sem pecado, então sem a frequência negativa. Ele passou numa frequência elevada, tá? Tanto que ele curou, ensinou aí, tá? E é o que está no contexto da história, tá? Tem muita até que não quer acreditar que Cristo não passou aqui. Tem muitos aí na internet, tá? Que acredita, pessoal, que é uma historinha que inventaram. É difícil, né, pessoal? Aqui a frequência aqui não é fácil, tá? Aí ele fala: assim aproximemos do trono da graça. Então, do trono onde o Deus está, com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, vamos nos aproximar dessa reconexão com a nossa fonte, com esse Deus invisível, mas real, para a gente alcançar misericórdia e graça dele. Ainda mais no momento de necessidade, momento de... A gente precisa fazer essa reconexão, tá, pessoal? E a gente perseverar aí, tá? Ah, o que mais, pessoal? Hebreus 10, 22. Assim aproximemos de Deus com o coração sincero e a plena convicção de fé, tendo o coração expandido para nos purificar de uma consciência culpada e o nosso corpo lavado com água pura, então, com a palavra. Então, pessoal, a gente para se aproximar da fonte de Deus tem que estar com o coração sincero. Sem essa sinceridade, esqueça, não vai haver a frequência para conectar com a sua essência divina. Então, com Deus, você não vai se conectar sem essa sinceridade. E você tem que ter convicção, então você tem que ter fé. Aí você vai ter o coração expandido e vai purificar a sua consciência. Culpada e nosso corpo lavado com água pura. Então, com a palavra de Deus. Água pura é a palavra de Deus, tá, pessoal? Não é a água que os pastores falam, os evangélicos, que é a água do batismo aí. Essa... Você viu que Cristo disse que ia dar água à mulher, a mulher pensou que era a água do poço. Não, não é essa água, não. Tá? Então, os pastores pensam que é essa água aí, tá? Que vai lavar você. Não é, é a palavra. Então, cada momento que a gente lê a palavra, a gente vai purificando a nossa consciência de coisas negativas, tá, pessoal? Principalmente, tá? Aí, o que mais, pessoal? João 17, 21 e 23. Vamos ler aqui, pessoal. Para que todos seja um, Pai, como tu está em mim e eu em ti. Então, essa é a oração de Cristo, né? Quando ele estava se despedindo ali dos discípulos. A oração que ele fez para Deus, para que Deus
guardasse eles, né? E dirigisse eles pelo caminho. Ele diz que ele também esteja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dele a glória que me deste. Então, deu a chave da igreja lá para Pedro, né? Para os apóstolos, para que ele seja um, assim como nós somos um. Então, Cristo fez isso para que ele se tornasse um na mesma unidade, mesmo pensamento. Com Deus, quando a gente se reconcilia com Deus, pessoal, né? A gente está conectado a Cristo, a Deus, a gente se reconcilia com Deus. Há uma reconexão aí. Eu nele e tu em mim. Então, Cristo na gente, né? E a gente conectado a Cristo e Cristo conectado a Deus. Que ele seja levado à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e amar-te com igualmente me amaste. Então, precisa todos entrar nessa frequência para reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Então, quem não está nessa reconexão, o Espírito de Deus, ele não reconhece que o Filho de Deus, tá, pessoal? Não crê. Mas quem tem o Espírito, a reconexão, ele reconhece. E aí vai estar unido, tá? Que é através da igreja, né, pessoal? Que vai fazer essa unidade do amor, tá? Não igreja física, tá, pessoal? Estou falando igreja espiritual, tá? Aí ele fala, Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, ali se lembre de que seu irmão tem algo contra você. Deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente a sua. Por quê, pessoal? A gente não pode oferecer sacrifício, oferta a Deus sujo. Uma frequência totalmente fora. Então, se você está nessa frequência, tem algo, alguém tem mágoa, tá? Você precisa primeiro se limpar para depois você ir à presença de Deus. Por isso que Cristo está nos ensinando isso. Cristo está, através da frequência, nos ensinando para a gente se achegar a Deus, pessoal. Senão a gente está fora, tá? Aí o que mais? Mateus 18, 15. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre os erros. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, vá lá, olha, aqui. Por que tem que haver essa reconciliação entre a frequência boa, pessoal? Porque senão você está fora da frequência. Não existe unidade, você odiando o irmão. Por isso que João escreve lá, aquele que odeia seu irmão não conhece a Deus, então não está ligado com Deus. Não conhece a Deus, não conhece o amor de Deus, ele está fora. Não pode, por isso que a gente tem que se reconciliar com nossos irmãos, se tem alguma coisa, a gente ficar em paz, pessoal, para ver a gente ter a nossa conexão com Deus. Senão, está fora. O que mais? Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, quando você se arrepende, se converte, né? Vai ser apagado o vosso pecado e você, aí vai vir o tempo do refrigério. Então, vai vir aquela conexão, aquela presença de Deus. É coisa maravilhosa, pessoal, tá? O que vai? 1 João 2, 22, versículo 2. E ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então, todo mundo pode entrar nessa frequência. Mas as pessoas endurecem o coração, pessoal. Ela não quer voltar à reconexão, porque
a frequência do perdão, da misericórdia está aí, em Cristo. Mas as pessoas não rejeitam. Aí não recebem. Mas ele fez o sacrifício para o mundo todo, tá? Aí ele fala, Romanos 12, versículo 5. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então, a gente é muito, mas se torna um corpo só. Mas individualmente somos membros um dos outros. Então, estamos membros, estamos ligados um ao outro, através do corpo de Cristo. Então, através dessa ligação, dessa reconexão, tá? O que mais? Efésios 4,16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Então, todo o corpo bem ajustado, né? Vai auxiliar o outro corpo segundo a justa operação que cada um vai operando. Aí vai aumentando o corpo para a edificação em amor. Então, a vibração do amor tem que estar aí. Se não tem vibração do amor, esqueça. Não tem conexão. Está fora. Aí o que? Efésios 2,18. Porque por ele, né, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, é por Cristo que temos acesso a Deus. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E seus membros em particular. Então, somos o corpo de Cristo, pessoal. E quem é o cabeça? Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a primícia. Então, Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então, que igreja? Né? Só tem uma igreja, só tem um espírito, só tem um corpo, não tem mais outro. É o que ele fala aqui em Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo, então só tem um, não tem mais outro. Mas hoje tem muitos dizendo que é a igreja de Cristo aí, tá? Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado, né? A gente tem um chamado, né, pessoal? Em uma só esperança da vossa vocação. Então, você tem uma vocação também, que é o propósito da sua vida. Você foi chamado para esse corpo, que é a igreja de Cristo, o qual Cristo é a cabeça, né? E um só Espírito vai guiar você, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então, você só tem uma esperança e você tem a vocação que você foi vocacionado a fazer. Tá? O que mais? João 15, versículo 4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim, não pode dar fruto. Então, pessoal, é claro, né, que Cristo está falando. Se você não estiver conectado à videira, que é ele, é Cristo, tá? Ele falando para os discípulos, se você não tiver conectado, essa reconexão comigo, você está fora. Você não vai dar fruto. Está fora da espiritualidade. Então, é eu que falo isso? Não. É aqui João escreveu aquilo que Cristo falou, tá? Só estou repetindo. Quem não está na frequência está fora. Esse meu bordão ficou famoso, né, pessoal? Vocês falam aí, tá fora! Tá fora, pessoal. A gente tem que encarar a verdade, tá, pessoal? Melhorar, voltar a conhecer, ser sincero, ser humilde, reconhecer que a gente não está e começar a buscar a conexão verdadeira, pessoal.
Não é brincadeira do que ficar aí nessa matrix religiosa, colocando máscara, hipocrisia, né? Colocando hipocrisia. Não vamos fazer isso. Por isso que eu sou verdadeiro aqui, pessoal. Não engano ninguém, tá? Faça a minha frequência. Você vê aqui, o que acontece aqui na minha casa está acontecendo realmente, tá? Mas é uma transparência, uma sinceridade que eu passo para vocês. Vocês também têm problema assim na família, tá? Todo mundo tem. Mas só que esconde, tá? Só que esconde isso, tá? Aí quer passar nas redes sociais que tá tudo bonito, tá? A família feliz, né? Eu também, como a igreja que ele vai, a igreja feliz. Lá tem problema que é muito cabeludo, tá, pessoal? Mas é isso. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Obrigado aí, tá, pessoal? Vocês, eu vi aí que vocês, nossa, deram uma audiência muito boa. Compartilharam aí meu vídeo. Obrigado, tá? Continue nessa frequência, tá, pessoal? Eu sei que a frequência tá mudando aí por causa de coisa política, mas continue nessa frequência. Tá certo? Agradecer a você, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!